Tecnologia e informação, clique nesse gameplay, cinema, lançamentos, George Lucas, Michael Bay, pra zerar esse jogo vai precisar de tricks, esse é o canal, sim, eu sou um geek. Eu sou um geek. Sim, eu sou um geek. Oi, tudo bem? Tudo bem? Estava procurando você. Estava procurando você. Você também? Você também? Espera um pouquinho. Uou! Olha, não era bem isso que eu tinha em mente, amigo. E nem eu, lindinha. Foi um passo difícil. Bem, eu acho que tinha um pouco de efeito, mas... Vamos, Kevin. Para de contar vantagem pra sua namorada. Ela não é minha namorada. Vem ser a minha rainha em Hollywood. E viver sufocada por paparazzis? Eles não se meteriam contigo. O que eu preciso fazer pra você me respeitar? Quer uma vasectomia total aí? Adoro quando você fala sacanagem. Você tá no sonho comigo? Foi um sonho realmente ou é possível que você tenha visto a minha mãe lá, Scott? Eu não tenho certeza. Eu não posso estar aqui, eu não posso estar aqui, eu tô em prisão domiciliar! Não vai abrir enquanto o sistema estiver acionado, Scott. Salve pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista geek, olha que honra, que prazer. Angélica, muito obrigado por topar esse bate-papo, é uma honra de verdade mesmo. E ter você aqui no nosso Entrevista Geek. O prazer é meu, agradeço o convite, adoro uma conversa, então é ótimo. Muito legal, pessoal, para quem não conhece, a Angélica fez é muito difícil não conhecer, né? Mas ela fez vários personagens legais, como Cebolinha. Olha, tem tanta atriz famosa que ao longo da conversa vocês vão descobrir. Eu vou pedir para ela fazer a gentileza aí de contar como você entrou na dublagem, contar um pouquinho da sua história pra gente, né? Essa honra aí ter você aqui conosco novamente. Obrigada. Então, na verdade, começou tudo muito antes, né? Eu comecei a fazer balé desde muito pequena, então eu era bailarina, e aí pintou um teste para fazer a Turma da Mônica, mas eu não sei se você já viu aqueles bonecos, que eles vão fazer show em um monte de lugar, eles fazem peça de teatro. Já. Então, e aí eu fui fazer um teste, eu era adolescente, muito menininha, e fui fazer esse teste, porque eles queriam pessoas pequenas, né, que tivessem pernas grossas, no meu caso, e não fossem tão magrinhas, porque a Magali era magrinha, tinha que ser um pouco mais encorpadinha, e eu era também, né? Então eu fui e passei, e comecei a trabalhar na adolescência, na Maurício de Souza, só que na época já existiam umas vozes da Turma da Mônica, né, que eram a Isaura Gomes fazia o Cascão, a Ivete Jaime fazia o Cebolinha, e tinham duas cantoras de um grupo que chamava Harmony Cats, que faziam, a Maria Amélia fazia a Mônica, e a Magali, eu não lembro se era a Vivian ou a Lilian, mas era uma das duas que fazia a Magali. Só que elas eram muito ocupadas, e sempre quando tinha que fazer um show novo, tinha muita dificuldade de se gravar com elas. Então o Márcio de Souza, que era o irmão do Maurício de Souza, que já faleceu infelizmente, com o Maurício resolveram que então era melhor escolher outras vozes, né? E aí eles resolveram fazer um teste para isso. E na hora, eu lembro que eu fui fazer teste para Magali. Por quê? Porque a Marli Bortoleto, que era também Mônica no teatro, tinham dois elencos, né? Eu era de um, eu era a Mônica de um, e a Marli Bortoleto era a Mônica de outro. Ela tinha uma voz muito similar à Maria Amélia, sabe? Ela já tinha esse trabalho de voz, porque ela já estava lá há um tempão, eu estava entrando, ela já estava na Maurício de Souza, e ela já tinha um trabalho de voz muito parecido com o da Maria Amélia. Então eu falei, não vou nem tentar Mônica, porque Mônica é Marli, não vou nem... Aí eu falei, vai ficar difícil. Eu falei, vou tentar Magali, apesar também de achar a voz da Elzinha muito legal, de Magali. E aí eu testei Magali. E foi engraçado que quando veio o resultado, 2 dias depois o Márcio virou para mim e falou assim, você passou? Eu falei, que legal, vou fazer Magali. Ele falou, não, Cebolinha. Aí eu olhei pra cara dele, como assim? Como assim? Eu não sou menino, né? Na hora eu pensei, porque eu era adolescente, eu falei, eu não sou menino. Ele falou, não, o Maurício falou que você tem voz de Cebolinha.
E Olha, que legal. aí eu comecei a testar isso, né? E ver e fazer outras opções e tal. E aí o primeiro show que a gente fez foi um show pro teatro, que foi em 1983. Esse show estreou logo em janeiro. E a voz dele era meio esquisita. Eu não acho que era muito Cebolinha ainda não, sabe? Não acho não. Tava se formando. Tava se formando, E aí pintou o primeiro filme para dublar, e foi aí que eu comecei a descobrir o que era vestir um personagem, comecei a observar como o menino falava, eu percebi que o menino dava mais tranquinhas, ele era truncadinho, né? A menina era mais melodiosa, né? Então eu comecei a perceber o que era a diferença de um e outro, né? E foi a partir daí que eu comecei realmente a assumir o que era o Cebolinha e entender o que era ele. E foi legal, porque no teatro eu via ele de Mônica, e no personagem, dublando, eu comecei a conhecer o personagem em si. Então eu tive uma vivência muito legal, e aí ele foi desapontando, né? E foi bem legal, foi uma descoberta bem interessante. A partir daí, quem me dirigia nos filmes era o Orlando Vigiani, que é uma lenda da dublagem, né? Quem não assistiu De Volta para o Futuro, né? Michael J. Fox. Com certeza. Foi redublado, mas não desmerecendo o que foi redublado, que está muito bom, mas o primeiro é épico, né? A voz dele não tem comparação, né? E aí o Vigiani, que me ensinou praticamente a arte de dublar mesmo, foi o Vigiani e outros amigos, né? Por exemplo, que me levaram na mão, tipo Denise Simoneto, que fazia a voz do Anjinho na época, que eu conheci na dublagem da Maurício de Souza, e vários colegas que quando eu fui entrando na dublagem, eu fui conhecendo e me ajudando, né? Nossa, que bacana. E então, praticamente, você foi aprendendo bastante na prática, né? Você chegou... no caso, desculpa, no caso da Maurício de Souza, é voz original, né? Sim. Então, é mais interpretação tal. Apesar de que, na época, além de ser voz original, eu tinha que aprender a sincronizar. Por quê? Porque não tinha uma voz guia. Eu era a voz guia. Era você mesmo, tinha que se virar. Então, eu aprendi a dublar, assim, praticamente sem som, né? Foi um aprendizado absurdo, assim, na minha vida, que foi muito importante na minha carreira, né? Mas, assim, eu aprendi a sincronizar e a dublar de verdade com o Vigiani, porque eu já fazia a voz Cebolinha e não tinha outra forma de aprender se não fosse essa, porque era eu que ia ter que fazer, não tinha jeito, entendeu? Mas foi um aprendizado maravilhoso, porque quando eu comecei a dublar, quando você começa a dublar, você começa dublando pontinhas, entendeu? Fazendo vozerio. Como eu já comecei com Cebolinha, eu já tive que aprender na marra, né? Nossa, já foi um papel super importante, já né? foi um protagonista. E a partir daí isso me ajudou a entrar na dublagem muito fácil, porque eu já tinha uma bagagem do Cebolinha. Mas aí demorou para eu conseguir estrelar, por exemplo, um filme de mulher, não, de mocinha, né? Porque eu era muito nova, de menina. Porque eu tinha já o jeito de Cebolinha, então eu tinha que deixar de usar esse jeito para aprender a usar outros. Então foi outro aprendizado, né? É isso. Que legal. É bom saber, né? Esses bastidores eu não tenho ideia. É muito legal saber com você assim, no bate-papo. E assim, ao mesmo tempo você foi se formando como atriz, foi estudando, se aprimorando. Como é que foi esses bastidores? Assim? Eu sempre fiz teatro, né? Sempre fui em busca de fazer teatro, porque eu acho que o dublador, ele tem que ser ator, mas ele tem que ser um ator atuante. Se ele não for atuante, é muito difícil, né? A bagagem que vem é da atuação, né? Então, eu fiz teatro infantil, fiz teatro adulto, e com o tempo, a dublagem foi me tirando tempo, e aí eu fui largando essas outras artes que eu amo tanto, mas deixei muito de fazer, que é o balé e o teatro. E me dediquei realmente só à dublagem, porque acabava que eu não tinha tempo. Aí eu fui ficando mais velha, cheguei ainda a fazer teatro até os 25, 26 anos. Depois eu me casei, a dublagem começou a tomar conta muito forte da minha vida. E aí fui ser coordenadora de uma empresa aí, então não deu mais tempo mais. Acabou o tempo. Não, mas que legal. A gente agradece, né, por essa dedicação na dublagem. Pra gente é muito bacana. E, bom, você acabou contando como entrou na dublagem, foi seguindo aqui nosso roteirinho, foi bem legal saber desses bastidores. Então, o Cebolinha praticamente foi o seu start ali, né? Foi.
um dos personagens que mais te marcou, e marca acho que até hoje, né? A cultura a nossa aqui de Turma da Mônica é muito forte, né? É verdade. Você sabe que eu não tinha ideia. Lógico que quando eu peguei a voz do Cebolinha, quando eu entrei para Turma da Mônica, já foi um sonho, porque eu via gibi, eu lia, eu tinha um comercial que passava no Natal que era lindo e que eu adorava. E quando eu me vi na Maurício e depois ainda fazendo a voz, nossa, que isso, né? Mas eu ainda não fazia ideia, assim, quando eu viajava com a Turma da Mônica, era um absurdo a recepção. Era muita gente, era sempre absurdo. Então eu comecei a tomar noção, mas mesmo assim eu não tinha noção do que representava. E até hoje eu não tenho muita, não, vou te ser sincera. Ainda não caiu a ficha. É, porque eu faço há tanto tempo e antigamente, na verdade, se não fossem os fãs, as pessoas que curtem dublagem, a dublagem nem era muito. Ninguém nem sabia. Acho que eles achavam que a TV vinha com aquela voz, sabe como é que é? Não sabia como funcionavam os Acho bastidores, que né? entendeu? Então assim, para mim foi um caminho muito natural. E agora, com os fãs e tudo mais, é muito legal a gente, sabe? O reconhecimento, né? Esse carinho, né? Exato. Antigamente, até eu era pequenininho, na época dos anos 90 ali, né? A gente até vai citar de um desses personagens que eu acabei conhecendo o seu trabalho na época da Gota Mágica, né? Ah, sim. Dos Estúdios Alamo, né? Que foi a Esmeralda, né? Dos Cavaleiros. Foi um desenho que me marcou muito mesmo. Mas eu não tinha noção de quem faziam as vozes, né? Não tinha na época, acho que talvez, recursos para procurar Sim. as vozes, né? As pessoas, os atores que faziam as vozes. E aí eu depois de pesquisas, né? Lá na frente, olha quantos anos, eu acabei, né, conhecendo vários papéis importantes que você fez. E a Esmeralda, para mim, ela é muito importante, né? Não sei, eu queria saber de você como foi na época, né? A Gota Mágica, eu acho que foi um dos estúdios mais conhecidos, né, aqui pra gente, como Herbert Richards, né? E a Estúdios Alamos também, né? Como é que foi essa experiência na época? Pode contar um pouquinho pra gente? Lógico. Tinham pouquíssimos estúdios em São Paulo, né? E aí surgiu a Gota Mágica, que a gente começou aí, quem dirigia era o Baroli lá, eu lembro disso. Gilberto Gilberto Baroli. E ele me convidou para fazer uma escala, e quando eu cheguei na escala, ele falou, é um personagem tal, e ele começou a falar dela, e eu comecei a me apaixonar por ela, tal, só não tinha me contado que ela morria na sequência. É verdade. É um personagem tão forte, né, que ele aparece pouquinho, né, ao longo da série, mas ele é tão forte, né, pro papel de um dos personagens, que é o Ikki, né, na época. Exatamente. E aí, quando eu curti, ela morreu. Às vezes aparece um pouquinho, né, de vez em quando. Mas, assim, foi um trabalho que eu lembro também que ninguém sabia exatamente o sucesso que ele fazia e o que ele ia fazer. Isso é muito claro para mim, pelo menos na época. Não me parecia um trabalho que ia ser um sucesso, do jeito que foi, né? Mas eu fiz com todo amor, como eu sempre faço todos, com um carinho. E hoje, até de vez em quando, eu comento com os amigos, pô, podia ter vivido um pouquinho mais, eu um pouquinho mais, né? Porque é demais mesmo. E depois, agora, há pouco tempo, eu fiz na Vox Mundi uma versão para Netflix, né? Ah, sim, teve o relançamento, né? Olha, eu não sei se os fãs gostaram, mas eu achei tão lindo o desenho. Não, ele ficou muito bonito. A animação muito bonita. Eu pirei, assim, com a animação. Aí que me deu mais aquele gostinho de querer ter feito mais, sabe? O legal é que você pôde reviver um pouquinho mais, né? Nesse relançamento. Porque olha só, faz quantos anos isso? Quantos anos tem? Uns 25? Nossa, eu tô com 31, foi na época dos anos 90, praticamente eu tinha 7 anos ali, né, meus 8 anos, e eu comecei a pegar gosto aí por Cavaleiros. Mais ou menos isso, né, uns 25 por aí. Que coisa. TV Manchete, né, TV Manchete na época. Exatamente. E nossa, eu lembro que eu achei interessante, mas é engraçado, era um desenho diferente, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, né? Assim, no Brasil era inédito também, né? Era a vinda do anime, né? Na época. Exato. Eu não lembro agora se o original estava em japonês ou espanhol.
Isso não me Nossa, em japonês falaram que é um desafio, né? Pelas É, expressões, é difícil, eu né? lembrei, Dublar. eu lembrei de Dragon Ball que eu recebi na Alamo. Eu era coordenadora nessa época. E chegou em espanhol. E aí eu fui pesquisar e descobri, porque aí que tá a diferença, né? Quando chegou o Cavaleiros, pra gente não existia o computador, assim, pessoal. Ninguém tinha em casa Verdade, um né? computador. Então, as pesquisas, era muito difícil você fazer, né? Era difícil, né? Livros, talvez, alguma coisa, mas não era muito acessível, né? E outra coisa que era muito interessante até vocês saberem, aqui no Brasil, quando eu comecei a dublar, e até olha, bem uns, sei lá, 5 anos atrás, um pouquinho mais, os filmes não chegavam tão rápido, as séries não chegavam tão rápidas. E quando chegavam, elas já estavam praticamente finalizadas, sabe? Ou tinha, assim, os 5 primeiros anos e estava fazendo ainda a série, sabe? Isso acontecia. Sim. Mas, hoje em dia, é simultâneo. Então, eu tô fazendo... Nossa, é um tempo muito rápido hoje, né? Dá até medo. Eles estão fazendo lá, eu tô dublando o filme aqui. E, às vezes, o filme não tá nem finalizado. Então, eu vejo o chroma aqui atrás. Eu vejo, por exemplo, se é um zumbi, a gente vê que ainda não tá finalizado, sabe? Caramba. Você vê... É bem tempo real É mesmo, tempo né? real, é incrível, assim, são dias, eles fazem o filme lá, depois de 15 dias já tá aqui, então não tá finalizado, então às vezes vem uma tela em branco escrito lá, colocar imagem tal, porque eles ainda não finalizaram, entendeu? Nossa, isso exige ainda mais de vocês, né? Assim, na atuação, porque você não tá vendo a cena por completo, Exato, né? às vezes você tá fazendo o que você imagina, né? Mas assim, então o Cavaleiros eu acho que já era um sucesso absurdo no Japão. Então, mas aqui ainda não. Então aqui chegou e a gente estava fazendo, e aí aos poucos foi se descobrindo. Eu nem sei como o Baroli fez, se ele foi atrás de pessoas que entendiam, porque me parece que acabou sendo muito bem feito mesmo, o pessoal gosta muito, mas eu não sei se ele foi atrás pesquisar, onde ele pesquisou, como ele fez, se o cliente deu alguma deixa, alguma, né, Sim. então é bem... Com aquela cartada certa, assim, né? Acertou. Exato, né? Muito legal, né? E E com ele já era o estúdio Alamo, é isso? Ou ainda era o Gota Mágica? Não, o Baroli Com o sempre Gilberto. foi o Gota Mágica. Gota Mágica. É. Ele, inclusive, faz a voz de um dos personagens, né? Exatamente. Muito legal. É legal saber disso e acho que até pensando assim no redor, né, de quantas pessoas com um talento incrível como o Gilberto, né, o Hermes, Baroli, enfim, acho que te ajudou também, né, na questão de atuação, observar. Nessa época ainda era tudo no mesmo estúdio que vocês gravavam, não era separadinho ainda, né, como é hoje. Nessa época, na Gota, é engraçado, na Gota eu lembro de gravar separado. Não lembro de gravar junto Cavaleiros, não lembro. Mas é que daí tinha surgido um equipamento que tinha 8 pistas. Então, havia a possibilidade de se fazer separado, tá? Que legal. Quando você falou da Alamo, o Dragon Ball que eu falei é da Alamo, tá? O Cavaleiros que era da Gota, para ficar claro. Legal. Tá bom. E não sei se eu acabei esquecendo de pedir pra você dar uma palhinha do Cebolinha pra gente. E se você lembra como você fez a Esmeralda ou já faz muito tempo, como é que... Você lembra um pouquinho? Ai, faz muito tempo, mas eu até assisti esses dias e eu tô tentando lembrar aqui uma cena dela que ela gritava Iki, Iki, e eu não lembro muita coisa, eu precisaria até ver, vou assistir para relembrar as falas para te fazer, prometo. Tá bom, mas se você falar, a gente já assimila que era uma voz bem amorosa, bem tranquila, né? Que acalmava o Ikki na série, né? Mas aqui, ela falava de uma forma muito doce, né? Era uma coisa bem... Sim, era bem legal. Por isso marcou bastante, né? Quem assiste a série. Agora é bom lembrar que está fazendo 25 anos, né? E a voz... Nossa, mudou um pouquinho. Não, mas o que importa pra gente é o carinho mesmo. A gente sabe que você fez na época de coração, ainda lembra, com certeza hoje. A voz muda o tom um pouquinho, mas a gente sabe que foi de coração, né? Mas eu lembro que ela era muito doce e ela falava de uma forma tão serena com ele, né? E ele... ele já meio agitado, né? Meio nervoso.
Era o oposto, né? Acho que isso que deu certo na série, Eu esse acho que oposto sim, aí. eu acho que sim. E foi através dela que a gente conseguiu bater um papinho, né? Porra. Que a gente acabei marcando lá no Instagram e aí você, nossa, vamos só combinar. E eu falei, agora vai, vamos tentar. Eu adoro quando Então, colocam as coisas que eu fiz, sabe? Que me lembram dessas coisas, porque assim, no começo a gente eu não marcava nada. Tem um dublador que marca desde o primeiro dia que entrou no estúdio. Quem me pergunta quanta coisa você já fez, eu fico olhando para a cara da pessoa, não sei, não faço não tenho ideia. ideia, não faço ideia, porque pode ser, cara, juro pra você, pode ser muito, assim, de uma forma incalculável mesmo, porque se você, tem uma época que eu estava todo dia no estúdio, de manhã, tarde, de noite, né, então, E é seu principal trabalho também, sim, né? Então, e tem hora que muitos você personagens. protagoniza, tem hora que você faz só pontas, né, tem horas que você faz coadjuvante, então é muita coisa mesmo, você não tem... Não, mas nossa, eu não tinha ideia de tanta coisa, na verdade. Eu pesquisei um pouquinho e tem personagens que eu não sabia mesmo que você faz a voz. E já até puxando essa deixa, queria que você citasse alguns trabalhinhos que te marcaram, alguns personagens que chegou de uma forma inusitada, algum teste que você passou que você ficou hiper feliz, como Cebolinha, no caso, né? Mas temos inúmeras atrizes, sim, renomeadas, né, que você concedeu a voz aqui no Brasil. Queria que você contasse de alguns pra gente. Olha, tiveram vários, mas eu vou dizer dos que me trouxeram uma certa visibilidade, tá? Fora o Cebolinha, que a gente já colocou aqui, né? Eu fiz um teste, porque assim, eu comecei minha carreira como Cebolinha e a partir daí eu percebi que eu conseguia fazer voz de menino, sem ser caricato. Na verdade, quem percebeu isso não fui eu, foi o Jorge Barcelos, que é da Sigma. E aí ele começou a apostar em mim, muito fazendo menino, e deu super certo. E aí eu comecei a fazer vários filmes. Então eu fiz Sintonia no Amor, Último Grande Herói, eu fiz, como que é? Carta em Branco, Cheque em Branco. Eu fiz séries, né? Muitas séries de menino. Fiz uma que eu adorei fazer, que trouxe uma visibilidade, mas no começo eu era escondida, porque eu fiz teste sem saberem que é uma mulher, porque eles não queriam uma mulher e ninguém tinha pego, então eu fiz o teste. Nossa, legal. Eu fiz o teste assim, ó, GG. Tinha que falar o nome e fazer o teste. Então eu fiz GG e comecei a fazer o teste de menino, então não estava mentindo, mas também não estava falando a verdade, que foi... Omitiu. Omiti, que foi Anos Incríveis, que eu fiz Nossa. o Kevin. E, sim, eu assisti na época, sim. E aí o que aconteceu? Eu lembro na Alamo, a gente gravava... eu gravei essa série durante muito tempo, né? E um dia eu estava gravando e eu olhei para trás, o técnico estava branco, tinha um monte de gente atrás, tipo, olhando para mim assim, e eles olharam para mim e começaram a gargalhar. E aí o diretor olhou para mim e ele sentiu alguma coisa e falou, ih, ferrou. Eu falei, ferrou o quê? Ele falou, esses caras são da cultura. A cultura não sabia que era uma mulher. E era para eles que a gente estava dublando. Aí o diretor abriu a porta, eles olharam para mim e falaram assim, você enganou a gente, né? Mas a gente veio aqui para trocar a voz, possivelmente porque chegou a série com o Kevin com 14 anos. E a princípio pra gente, o GG tinha 11 anos e a gente achou que ele não ia conseguir vestir um menino de 14. Mas, como você enganou a gente até agora, então você vai continuar enganando, né? Olha, que legal. Nossa, que bom, ainda bem que não tomaram pro outro lado. Não, tiveram... E aí eu simplesmente fiz o Kevin até os 18 anos. Eu terminei essa. Uau! Eu lembro, passou na TV Cultura e foi, nossa, super bem recebido na época, né? Foi maravilhoso. Foi muito legal. Que bacana. Nossa, o Kevin, eu assistia, mas não tinha ideia que era sua voz. E depois da pesquisa que eu descobri. Mas agora, você falando, a gente vai lembrando do tom um pouquinho, né? Vai assimilando. Muito legal saber disso. E, nossa, eu separei tantos trabalhos aqui.
Eu não sei se você teve alguma experiência legal com eles, mas teve a Reese Witherspoon, né, de Legalmente Loira. É uma atriz Teve que Drew... eu dublei, Perdão. é uma atriz que eu dublo muito, 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 muito. Muito, né? E, nossa, agora falando assim, a gente vai assimilando a voz, fica muito legal. Drew Barrymore, a Winona Ryder, nossa, muito, né? Mila Jovovich, muita atriz muito bacana. Olha que legal, nem tinha lembrado da Mila Jovovich, mas tem muita coisa mesmo, assim, mas tem umas que eu trago no coração, apesar de ultimamente nem sempre ser boneco, né? Antigamente eu considerava boneco, a Reese seria minha boneca principal, porque eu fiz muito, 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 muito dela, mas, por exemplo, os 3 últimos filmes não fui eu que fiz, né? Hoje em dia tem essa questão, às vezes, Tem uma do horário, do estudo. Do cliente. Ele não quer. Ele quer fazer teste e ele aprova quem ele quer. Entendeu? Não é complicado, né? Mas os isso acaba... os fãs reclamam, assim, principalmente a Reese, eles reclamam muito pra mim. Outra que eu gosto muito é a Drew, né? Drew, sim. Quer dizer, a Reese, se você lembrar dela, eu até tô tentando achar aqui pra não esquecer, porque a gente... É tanta coisa. Lembrei de criança quando eu fazia. Não sei se você assistiu Jumanji, o primeiro. Assisti. Eu fiz o Jonathan Hyde, que era o menino, né? Que era o ator, que era ele. Eu fiz o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, tava vendo aqui, eu nem lembrava. Quem vê cara no Vê Coração com Macaulay Culkin, lá atrás isso, hein, gente? O Passageiro do Futuro, com Austin Bryan, O Último Grande Herói, Cheque em Branco, Pestinha. Tem um que talvez você tenha assistido. Batutinhas. Assisti com certeza. Esse marcou minha infância. Esse eu fiz quando eu estava grávida e dei à luz no meio do filme. Eu não lembro o nome do personagem, mas era o parceiro do Alfalfa, o gordinho. Exatamente. Era ele? Era um todo bonitinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu lembro nem dele. Tá na minha lista, eu lembrei agora. Os Batutinhas nem tá na minha lista aqui, ó. Mas eu era o que era bonitinho, sabe? Que se vestia de menininho no balé. Sim. Eu lembro. Era esse. Muito bacana. E tem também o Pestinha, que eu fiz também, né? Talvez você lembre. São filmes que, pelo menos a mim, né, a dublagem, ela marca, né? Se eu tô, por exemplo, na minha cozinha aqui, eu escuto a sua voz ali, eu sei que é você, e no filme X com uma atriz X, né? Legal. Então, eu acho que ao longo do tempo o brasileiro pegou esse costume, Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você ouve a voz, nossa, é aquele filme, já bate com o personagem, ainda mais hoje com essa cara e voz, né, que o dublador tem com as mídias, né? Isso é super importante também, né? Esse reconhecimento. É verdade. Nossa, eu queria... Perdão, pode falar. Eu ia te falar das atrizes, né? Então, a Reese Witherspoon, que é uma das que eu gosto demais, para você ter ideia, assim. Eu fiz Spirited Away, que foi um dos primeiros filmes dela, Eleição, Segundas Intenções, Feira de Vaidades, Planos Quase Perfeitos, Legalmente Loira 1, Legalmente Loira 2. Eu fiz Friends, ela aparece no Friends, lembra? Tem a sua voz, sim. Surpresas do Amor, Guerra é Guerra, Água para Elefantes, Suspeito, Livre, que é um filme muito legal. Livre, que é um filme que ela vai andando e sozinha, sabe, repensando a vida. É muito legal esse filme. E você consegue dar uma cara pra voz, assim, fazer um pouquinho de uma cena que te marcou, uma frase dela que você acha legal? Você consegue fazer alguma coisinha pra gente? Eu tenho que fazer isso. Sabe o que acontece? O dublador, ele grava e ele esquece o texto, porque senão a caixinha não cabe. E aí eu vou deletando, né? Não, tudo bem. Se não der, não tem problema. Mas, assim, e os textos eram muito grandes. Eu lembro daquela cena que ela ensina a outra lá, que ela faz um negócio e assim, que ela ensina, sabe? Mas eu nem lembro o que ela falava. Eu adorava os textos dela de quando ela estava falando. Geralmente eram textos bifes, que a gente chama de bife, que é um texto muito grande. Um grandão. Quando ela ia falar como advogada, sabe? Eu adorava, mas era um desafio. Mais sério, assim? Também gostava. Bem legal. Mas eu tenho que começar a anotar essas coisas, sabe? Para poder falar, porque eu não lembro. Não se pega de surpresa. Não, mas eu tô brincando. Eu sei que... Nada. Eu sei que é difícil, não tem problema. Tem um que me marcou bastante, que foi o Dragon Ball, né? Que você fez o porquinho, né? O Olong. Isso.
E, claro, quem assiste assim quando era pequeno não tinha ideia que era uma voz, né, de mulher, que se adaptou bem, depois eu fui descobrir. Mas é um personagem que também ele é muito caricato, muito divertido, né? Eu acho que talvez te marcou bastante. Também, o Long, na verdade, o Dragon Ball apareceu na Alma quando eu era coordenadora, eu que escalei, né? Eu fiz os testes e eu que escalei. Só que ele veio em espanhol. Então, no espanhol, a gente não tinha ideia muito do como era. Algumas pesquisas me levaram a algumas coisas, mas, por exemplo, o Goku, a gente fez a opção de um homem, porque no Japão era uma mulher, né? E o Long, eu sabia que na primeira versão não tinha sido uma mulher, né? Tinha sido... Não lembro quem fez a primeira versão, mas tinha sido um homem. E na verdade, acabou que não fui nem eu que me escalei, porque a partir do momento que eu fiz os testes, eu escalei alguns episódios e passei para o Wendel Bezerra escalar o resto. E aí, ele que me colocou no Long. E aceitei, eu falei, achei estranho, né, tal. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a me divertir, porque ele era divertido, né, ele era bem engraçado, então eu comecei a curtir, e lembro que ele tinha muitas reações engraçadas, eram umas coisas bem diferentes, assim, né. Legal. E também não fazia ideia, para variar, a gente nunca faz ideia do sucesso que era. Quando chegou dizendo assim, ó, isso aqui fez sucesso no Japão. Já vinha com esse rótulo, né? Mas aí não necessariamente você vai entender que ele vai fazer sucesso aqui. Obviamente a gente começou a procurar quem entendia do assunto, né? Então eu fui atrás de algumas pessoas que entendiam do assunto, e foi aí que começou. Alguns erros devem ter sido feitos, mas a gente realmente tentou pesquisar e fazer para que minimizasse essa questão, né? Mas pode ficar tranquila que se passou alguma coisinha, a gente não vai perceber, porque ficou muito legal. Assim, Dragon Ball, né, Cavaleiros, são trabalhos, para quem gosta de dublagem, que são referências, né? São referências, né? Então, para mim, se tivesse algum erro, já passou batido. Ninguém nem reparou. Mas muito legal saber dessa história, inclusive dessa sua experiência fazendo voz, né, de personagens masculinos, né? Acabou hoje sendo normal, você nem se... Não estranha mais. Não me importo. É que eu faço pouco agora, né? Agora é mais mulher mesmo, porque agora tem criança, que faz criança, mas quando tem caricato de desenho, eu adoro. O Long faz um tempinho que eu não faço, até cheguei a fazer agora na Unidub algumas coisinhas. E ele tinha uma voz aqui, né? Era uma voz meio esquisita. Aqui. E eu lembro que até desgasta um pouquinho na época que eu fazia, não podia força, muito tempo, Mas eu curto fazer, sabe? Qualquer voz, quando se tem uma voz que fala, mas assim eu faço, que nem até a Pérola. A Pérola é uma adolescente, tipo, ela é super assim, sabe? Papai, ai, vamos papai, venha comigo papai. E ela é toda assim, sabe? Ela não consegue falar direito, porque ela também tem o nariz um pouco de, né? Então, você começa a vestir, né? Você olha aquele personagem e manda ver, né? Eu fico sorrindo assim, porque eu sou meio aquele fã babão, sabe? Eu vejo vocês fazendo a voz, eu já fico todo feliz. Eu sinto ainda mais honrado em bater esse tipo de papo, porque é muito legal. Eu gosto, né? Eu pude acompanhar algumas vezes alguns dubladores, bem pouquinho, né? Eu trabalhei na distribuição de filmes, então eu criei essa paixão. Que legal, né? Sabia. Que legal. Aí eu comecei a ver como funcionava, então eu vi o Tiraboshi uma vez dublando, nossa, pra mim foi... Não sabia que era tão difícil assim, eu comecei a ver que é uma arte mesmo a dublagem, sabe? Uhum. Então eu criei esse amor aqui, inclusive eu trouxe pro canal pra poder compartilhar com o pessoal. Tava lembrando, nessa época dos animes, teve o Cosmos, não sei se você lembra do Shin-Chan. Sim, Shin-Chan, nossa, aquele desenho era coreano, né? Se eu não me engano. Então, eu acho que era, nossa, pra você entender o que eles estavam, em que horas que eles estavam, era uma coisa de louco. E eu fiz o Cosmo, que eu gostava, e tinha uma outra série que eu tô tentando lembrar aqui, e eu acho que foi, não sei se foi Mega Man, ou foi outro que eu fazia, uma que usava aparelho. Ela era terrível. E ela falava assim, eu vou te pegar. E ela era do mal. Um pouco mais maligna a voz ali. Eu tô lembrando se foi no...
No Basílica, não foi. É que eu dublei tanta coisa, cara. Eu fiquei com. Não sei se você. Desculpa até te cortar assim, mas você veio dessa época dos anos 90 dos animes ali, na época dos Tokusatsu, Jaspion. Você fez alguma coisinha também? Você participou dessa fase aqui das dublagens? Sim, mas eu lembro muito pouco. Quem lembra são os fãs, tá? É, mais os fãs, né? Os fãs que lembram. Por quê? Eu vou te explicar. Eram muito feitos na Alamo, né? Na década de Certo. 90. E eu não, era um estúdio que eu não ia muito. Eu comecei a ir com Anos Incríveis. Eu já estava na Entendi. dublagem há uns 5 anos e eu não tinha ido na Alamo ainda. E Então, aí só foi participando um pouquinho, às vezes. aí eu entrei, que coisa esquisita, né? Eu demorei para entrar na Alamo e depois foi a casa que eu mais fiquei na minha vida e coordenei e dirigi, foi a casa que eu permaneci. Mas eu dublei pouco algumas coisas na época da Alamo, né? E Legal. aí eu comecei a dublar mesmo quando veio o Animax. Ah, nosso Animax passava desenho anime o dia inteiro, né? Era bem Exato. legal. E aí eu dirigi coisas, eu dirigi um que chamava Fullmetal Panic, não o Fullmetal primeiro. O Fullmetal quem dirigiu foi a Úrsula, que eu fiz um personagem, inclusive. Mas eu dirigi o Fullmetal Panic, que era um desenho engraçadíssimo. Era bem forte, era para adulto, na verdade. Não era para criança, né? Tem uns animes mais pra mais 18, Mas né? sabe o que é engraçado? A gente aqui no Brasil, eu não tinha essa consciência que desenho podia ser para adulto. Para mim, desenho Era mais infantil. E com o Animax, eu dirigi uma série, vou tentar lembrar o nome, na Alamo, que ela era, tipo, de terror. E crianças dublavam, tipo, e tinha que parar. Tinha uma criança, uma vez na hora, eu lembro que ela fez assim: tia, fala, amor. Eu posso, assim, eu tô com medo. Ela falou, eu tô com medo. Aí eu abri a porta do estúdio, abracei e falei, não fica com medo. Era um desenho. Ela ficou com medo. Nossa, que legal. E pra criança é novidade, né? Ela tá vendo ali como se fosse algo de E eu verdade. achando, desenho, vai fazer de bom, né? Ela ficou com medo. E eu falei, que dó. Legal. Enfim, nessa época teve muita coisa legal. Excel Saga, que eu dirigi, e foi bem engraçado. Era um filme, era um desenho maluco. Cadê? Hunter vs Hunter, que eu fiz a Mac também. Agora Be Angel, que eu fiz também a Leila Noal, que eu não lembro como é que falava. E eu acho que era Yayano, que era aquela que tinha aparelho, que era do Mega Man, eu acho que é essa. Tinha um Gundam Wing, que eu adorei dirigir. Foi um desenho Nossa, que eu Gundam Wing, bem bacana. amei dirigir. Cara, tinha Noah, que eu adorei, One Piece, Pitaten, Pokémon, que eu cheguei a fazer também. Eu fiz o Pokémon esqueci o nome. Digimon. No Digimon? É. Nossa, que legal. É verdade, você fez Nossa, Digimon, Pokémon e Digimon pra mim marcaram minha infância, assim. Digimon eu achei super legal. Nossa. Mas é verdade, tem sua voz sim, é verdade. Então tem muita coisa. Legal. Nessa época tem muita coisa. Ah, mas você tem muita história, né? Isso que é legal, deixa o nosso bate-papo mais rico. E, bom, legal saber desses personagens, alguns que marcaram, tem inúmeros, né? E aí, você até citou dos games, né? Que é o nosso próximo tópico aqui, né? O game já veio mais como uma novidade, né? Uma diferente forma de localizar, não é dublar, né? A Isso. localização de games. Como é que foi pra você, assim, vindo com toda essa bagagem, né? Com essa experiência, já Olha. passando lá dos primórdios, como é que foi? O que ajuda nesse caso é nós sermos atores e termos a interpretação de uma forma mais fácil e natural. Mas é muito difícil fazer game. Por quê? Porque às vezes você não tem imagem. Você tem que. É um processo muito rápido. Você tem que ouvir e repetir na versão em português. Então você ouve na língua e repete no português. As reações que eles fazem, às vezes, não tem nada a ver com a nossa, né? Então, mas você tem que tentar entender o que está acontecendo. O diretor te dá um posicionamento do que é, se você erra, ele faz de novo. Mas é um processo muito rápido, muito desgastante, porque tem muito grito, muita situação, geralmente, de luta, né? Então, é bem cansativo, mas eu curto bastante e curto mais ainda ver o resultado. Eu não costumava ver o resultado. Alguns amigos jogam, né? Tem uma amiga, Thaís, que você conhece, ela joga. Sim. Então, às vezes eu vejo, ela me manda umas coisas, já me mandou umas coisas. Eu acho incrível o resultado.
Eu acho incrível o Nossa. resultado, fica brilhante. Meu filho joga, às vezes ele fala, mãe, você tá nesse game. Aí eu vou olhar, que game é esse? É, tô mesmo. Nem sabia que game era, sabe assim? E ele tá legal, que bom, né? Então, tem os de casa que também E, apoiam, é bom. sim, eu ia até te perguntar, você não é uma gamer, ou você acabou entrando um pouquinho mais depois que começou a fazer as localizações? Né, mas olha, eu não entendo nada de game. E o mais legal é que, assim, uma vez eu fui numa festa de uma amiga que ela, você deve conhecer, Rebeca Zadra. Sim, a gente bateu um papinho no canal Então, também. a Nossa, ela é Rebeca, incrível. a Lia Mello, todas elas são totalmente, elas jogam muito. Gamers mesmo. E aí, eu fui numa festa da Rebeca e ela tinha aquele jogo que eu nem sei o nome pra você ter ideia, aquele que você acha que tá no lugar. Sim, é o VR, né? Que é Isso, a isso. realidade virtual, né? Sim. Cara, eles me filmaram brincando com esse jogo. Eles riam Pô, sacanagem, viu? porque eu falava, e eram de terror. Então, eu virava, eu fazia assim, e eles gargalhando, eles têm gravado, porque eles gravaram, lógico que eles gravaram, né? E aí, Vai ficar salvo pra sempre lá, viu? não tem jeito. E assim, eu acho um barato, assim, às vezes eu tento jogar com meu filho, mas eu sou, né, Ah, mas ele é, tem é legal conhecer, né? Até ver o seu resultado, porque os games hoje, eu também venho da geração que só vinha tudo em inglês, né? Eu nem falava inglês, tinha que aprender, pegar o dicionário e tentar descobrir o que estava acontecendo. Hoje a imersão com a voz em português, nossa, é algo surreal mesmo, né? E o carinho, né, desses gamers, são muito fanáticos, vem junto, né? Acho que pra vocês, não vem? Vem, e eu acho legal, assim, uma coisa que eu vou te falar que eu acho incrível, que tanto o fã de dublagem, que veio dos animes, que foram eles que começaram com isso, quanto os fãs de game, eles reclamam quando tá ruim. Isso é sensacional, porque tem que reclamar muito mesmo, porque as pessoas querem fazer com pessoas que não são profissionais, querem mandar para qualquer estúdio porque fica mais barato. E isso tem acontecido em dublagem, em games, em tudo. Então, quando reclamam, a gente fica tão feliz, porque dá para se fazer um trabalho muito profissional. Os valores são repassados do cliente naturalmente, então não tem que pagar menos, porque já é repassado do cliente, sabe? É o que eles gastam lá, eles gastam aqui. Então é muito ruim você ver que tem estúdios que querem pagar menos e faz um trabalho muito porco, ou então de pessoas que estão ali que não têm condições de estar ali naquela condição, entendeu? Então acontece de pessoas reclamarem também por uma qualidade que não foi porque a pessoa não pesquisou, porque a pessoa não fez o que deveria, a lição de casa, né, que a gente chama, né? Sim, eu tive um papinho com o Chris da Maximal, né? Que eu acho um estúdio incrível, né? De Tem trabalhos localização, de muito game. legais, né? Eu trabalho bastante para Tem. eles. Nossa, e aí o Chris, você vê o conhecimento do Chris, né? Assim, passando todo esse cuidado, né? Com o game que eles estão, né, localizando. Isso eu acho é o que você falou, faz toda a diferença, né? Sim, sim, faz toda a diferença. E a gente torce para que cada vez mais fique na mão dos profissionais, como o Cris, como todos os outros que trabalham com esse perfil, né? Tem que ter pessoas capacitadas para fazer. Não é qualquer pessoa que chega lá e faz, entendeu? Não é. Eu defendo a dublagem porque eu sou também desse time e assim, quando é uma crítica positiva, eu acho que, né, vem ajudar vocês, né, vem a melhorar o desempenho, ou vem ajudar a empresa que contratou, mas é o carinho com o fã também, né, eu acho que da maneira que eles cometem esse equívoco vai atingir diretamente o fã, né, eu acho que isso é ruim, né. Exatamente, exatamente. Então, Legal. a gente, né, mas enfim. E games, eu também com aquela memória minha que você sabe, eu lembro da Sonya Blade. Sim, personagem muito forte, né, no Mortal Kombat. Isso. Tem uma que eu fiz, que eu tô tentando lembrar aqui o nome, que era um anjinho, que eles me escolheram até porque eu fazia a voz do Cebolinha. E eles Legal. queriam que eu fizesse porque tinha a ver com esse anjinho, e eles queriam aquela voz redondinha, né? Ah, eu separei aqui, eu não joguei, tá? Esse eu não joguei, mas eu acho que é o Cupido em Smite. Isso mesmo. É esse? Cupido. Então tá bom. É o Cupido. Legal. E tem um outro que agora me fugiu, que você lembra, acho que você sabe qual é. Acho que você... Ah, você fez. O que eu achei aqui que eu pesquisei a Era Venenosa, né? Em Venenosa. Injustice 2. E no Lego também, no Super Vilões, né? E a Sonya Blade no Mortal 10 e no 11 também. Tem muito mais, mas assim, cara, eu tô fazendo agora um último, inclusive na Maximal, não sei se pode falar.
Será que pode? Não sei. Melhor não. É um novo, é uma novidade. Bom, mas assim, melhor não falar, mas assim, eu faço um personagem um outro, que tem a ver com esse outro mundo, né? Mas é outro personagem, tá? Que eu lembrei agora, mas isso não é game, e a gente não falou, olha só. Que eu faço a Vespa, né? Sim, na Marvel. Mas você sabe que eu não conhecia esse mundo da Marvel, né? Nunca me interessei muito. Eu tinha assistido Homem-Aranha, era o máximo que eu conhecia da Marvel. E aí, quando eu fiz a Mulher Vespa, eu falei, que interessante, né? Porque o meu era meio comédia, assim, curti pra caramba. Ação e comédia, né? Aí eu fiz o 2. Aí ela pulverizou. Eu não sabia porque ela tinha pulverizado. Eu não fazia ideia do que aconteceu. E aí eu fiz o Ultimato. Quando eu fui fazer o Ultimato, eu ainda não estava entendendo nada. E aí a gente foi assistir, porque a gente sempre vai assistir, o elenco vai assistir na Disney, né? E aí o Robson sentou do meu lado, né? E o Robson ficava. Então, Angélica, você não sabe, o Thanos, ele fez assim, e aí que eu comecei a entender, o quê? Então por isso que ela pulverizou. E aí eu comecei a entender que um filme tinha ligação com outro. Nossa. E eu tenho um filho que tinha 11 anos na época, começou a curtir. E ele que me falou, mãe, vamos assistir todos? Eu falei, vamos! E aí eu me apaixonei e comecei a assistir todos com ele. E aí que eu fui entendendo o que acontecia num e no outro, e um era sequencial do outro. E para mim foi uma coisa incrível, eu me apaixonei e sou apaixonada hoje, não vejo a hora de chegar outro, quero mais. Esperamos, né, que vem em breve. Nossa, vai ser muito legal. É o que você falou, né, uma timeline às vezes meio bagunçada, né, um liga aqui, uma chave liga aqui, e é um personagem que tem tudo a ver com Homem-Formiga, né, que eles fazem ali um papel super unido. Exato, e assim, é muito engraçado eles dois, eu gosto bastante. E eu acho que a dublagem ficou sensacional. Eu acho que a dublagem ficou incrível. O Márcio tá muito bem no Paul, né? Eu acho que ele tá incrível. Então, legal. Toda a dublagem, né? Eu achei que tá incrível. Então, dá um gostinho a mais, né? Você fala, que bom que eu tô participando desse grupo de dubladores que conseguiu fazer esses filmes, porque realmente é incrível. Eu adoro. Vocês estão algo bem legal, porque a Disney já vem desde os desenhos lá atrás, com essa importância, né, com a dublagem, sabe o público que é mais infantil, né, e Marvel também é um infanto-juvenil, assim, né, pega um Zéion de plantão, que eu adoro Marvel, mas também pega um infanto-juvenil, então tem uma delicadeza ali, né, algo especial com a dublagem. Não, e pega mais velhos também. Eu adorei, eu tô adorando, amo, sempre que tem, agora eu quero assistir todos, né, então... Que legal. Fiz parte. Foi uma experiência show de bola, então, né? E é uma atriz que eu fiz antes, né, eu fiz no Lost, que eu fazia a Kate, ela era a Kate do Lost, né, só que eu fiz nos 2 primeiros anos e mais alguns episódios do 3º ano, e eu até achei que não ia fazer, aí pintou o teste, eu fiz e acabei pegando de novo e eu fiquei muito feliz. Que legal. Muito obrigado por contar pra gente, né, que Marvel, nossa, quem não assistiu, Marvel teve muita gente que achou legendado, muita gente que achou dublado, mas ambos foram totais elogios, né, a qualidade estava excelente, então eu agradeço por contar, eu tinha separado aqui, mas acabei não comentando, obrigado por me lembrar. E aí, para não tomar muito seu tempo, eu queria saber assim de você, o que você acha com esses games, né, vindo com as vozes em português e até com, enfim, com várias plataformas como a Netflix. O que você acha do futuro, a repercussão da dublagem daqui para frente? Você acha que, para mim, os games já tomaram o rumo certo, né? Todo mundo viu que a voz em português fica perfeito, fica lindo o trabalho, né? O que você acha desse futuro, assim, falando de dublagem e games? Primeiro eu acho que realmente tudo tem que ter a nossa língua, né? Porque nem todos têm, é o que você falou, tem gente que não fala inglês. E nem todos têm a facilidade, tem também mil questões. Os cegos, eles precisam de uma orientação, os analfabetos, se quiserem jogar ou se quiserem assistir filmes, eles não têm a capacidade de ler, os idosos, eles têm dificuldade em ler rápido. Então, a dublagem ela é necessária em todas as mídias, sinceramente eu penso assim. A única coisa é que ela tem que ser bem feita, então tem que ter o lugar certo para se fazer, né?
E a boa dublagem é é que vai prevalecer. É o que eu acho e assim espero. E eu também defendo a causa. E com relação a futuro, eu vejo muitas coisas no futuro. O fato de a gente estar em home studio hoje é um futuro que eu vejo não para agora, porque infelizmente nós ainda temos coisas que atrapalham, como a internet, que ela não é uma internet estável, ela é uma internet instável, então uma hora ela tá bombando, outra hora ela tá horrível. E a gente Eu sofro aqui com isso também. e a gente precisa muito que ela esteja o tempo inteiro da mesma forma, né? Então eu acho que o Brasil ainda peca muito nesse sentido. Então, para fazer um trabalho remoto é uma coisa que ainda vai demorar um tempo, mas que dá super certo. A gente está vendo isso nos dias atuais, porque a gente está trabalhando de casa. Eu estou aqui no meu home studio trabalhando daqui, né? Então eu espero agora ainda voltar para o estúdio, porque eu estou morrendo de saudade dos meus amigos, eu estou morrendo de saudade de sentir aquele cheirinho de estúdio, de estar lá, mas super concentrada, fazendo aquele trabalho, sabe? Só eu e o microfone e Deus. Aqui em casa existem algumas interferências, ou seja, de campainha, ou seja, de filhos, ou seja, de barulhos externos que no estúdio não tem, né? Apesar de o meu aqui ter uma vedação, mas não é suficiente como é do estúdio, né? Então, assim, eu até vou reformar para ter um estúdio, porque talvez para o futuro seja importante, né? Mas eu só vejo, assim, coisas positivas, mas também temos que tomar cuidado, porque eu percebo que eu já recebi programas que são incríveis, que você pega a voz da pessoa e faz ela falar nas outras línguas. Então, a gente tem que pensar se daqui a pouco o próprio ator não vai estar dublando em português, com uma transição da máquina. Que eu não sei se ela vai fazer a transição perfeita, com a interpretação perfeita. Não sei. Mas tem que se pensar nisso, porque senão os dubladores vão ficar desempregados. Eu espero que isso não aconteça. Também espero. Que vocês... Eu acho que é muito difícil. Eu acho que isso depende de uma regulamentação, inclusive da profissão, que deverá existir, e eu acho que deveria existir em breve, para a gente não deixar que isso aconteça, né? Senão a gente perde... é como sabe o cobrador de ônibus que deixou de existir porque agora tem um negocinho? Sim. Então, é isso. E eu acho uma profissão tão linda, tão... Ai, não sei dizer para você, porque eu amo tanto, e aí pode ser... ela tá falando que ela faz. Eu entendo. Eu peguei esse gosto, essa paixão ao longo do tempo também, né? E eu comecei a ir atrás, pesquisar, saber a cara da voz, a voz da cara, né? E vice-versa. Então eu pode falar que eu vou acreditar, porque eu sei realmente que dublagem tem que ter sua importância. E praticamente o quadro ele é para isso do canal. A entrevista aqui que praticamente são com dubladores, para saber essas histórias legais, como vocês entraram, estudaram, que eu sei que é um trabalho muito, muito puxado, né? É um trabalho puxado, porque você entra muito cedo no estúdio. Se você vai almoçar e você volta, já dá aquele soninho, né? Agora você imagina num estúdio mais fechadinho, às vezes a luz é baixa, só tá a luz da TV, nossa, e a luz, né, uma luminária, e você começa. Tem que ter força de vontade, né? E às vezes você fez papéis dificílimos, quando chega no final do dia você não tá conseguindo mais nem ler, sabe, assim. Não aguenta mais. Assim, apesar de amar e cada personagem, o grande lance dessa profissão que eu acho incrível é você conseguir, cada hora entrar no estúdio, tá fazendo um personagem diferente. E eu falo que eu aprendo desde sempre e vou continuar aprendendo. Eu não sei tudo de dublagem. Eu tô há 37 anos, mas eu não sei tudo. Eu tô aprendendo todos os dias. Porque eu pego uma atriz nova, porque eu pego um texto novo, porque eu pego uma situação nova, porque eu pego um diretor que é diferente do outro, eu pego uma situação diferente de outra. Então, são muitos aprendizados, e eu digo que agora, nesse momento, eu estou aprendendo muito, 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 e estou gostando também. Ficar em casa e dublar em casa também é interessante, não é para sempre, obviamente, nem acho que dá para ser, mas eu estou aprendendo muito e estou curtindo essa nova fase também, sabe? Tudo tá... Sim. Agora eu quero ver como vai ser para sair de casa. A gente desacostumou, né?
E também tá esperando, a gente comentou, né, meio off, mas a gente tá vendo qual vai ser o novo normal, né, como vai ser as regras daqui pra frente. Exato. E, enfim, vamos ver o que nos espera, mas eu espero que o futuro da dublagem permaneça com qualidade sempre, né, com vozes como a sua, com a atenção que você dá também, né, com o projeto como um todo, né, isso realmente é o que faz a dublagem ser boa. E claro, você ia dar um spoiler, mas eu não sei se pode, é melhor evitar confusões. Mas trabalhos bons vem por aí? Tem muita coisa vindo? Sim, eu mesmo estou dirigindo um spin-off muito famoso de zumbi. É o máximo que eu posso falar. Pessoal, deixa a imaginação fluir aí. Exato. Eu nunca curti muito zumbi, mas eu não sei se você assistiu, eu fiz um com a Drew Barrymore, o Santa Clarita Diet, Sim. né? Não sei se a gente falou aqui, mas enfim. Não falando, mas tem na Netflix, né? Que eu quando comecei a assistir, eu fiquei, que é isso, né? Mas é sensacional, é uma comédia de zumbi. E aí eu não gostava, mas eu comecei a curtir e aí pintou esse para eu dirigir. Eu falei, não, você tá brincando. Quando eu comecei a assistir, eu tô adorando, tô fazendo, tô dirigindo. Tem uma outra que também eu tô dirigindo, que já estreou a primeira temporada. E vem aí a segunda, essa eu posso falar que é o Nosferatu, né? Bacana. Tá no Amazon. E assistam, vai ser muito legal. Eu fiquei tão nervosa nessa nova sequência que eu não consegui, eu tinha que escalar o filme, você vai assistindo, né? Eu não consegui esperar o final, eu tive que ir no final ver para depois voltar para assistir. Desesperador. A ansiedade falou mais alto. Menino do céu, que desespero. É terrível. Ainda bem que eu posso fazer isso. Imagina quem está acompanhando a série e não poder, né? Não pode. Mas é desesperador do mesmo jeito, eu fiquei desesperada. Enfim. Vem coisas boas, vem trabalho bem feito, podemos esperar. Esses eu estou dirigindo, mas eu estou dublando bastante. Séries que eu já faço, né? A American Housewives, que também voltou, nova temporada. Ai, tem tanta coisa que voltou que a gente está fazendo agora, e eu espero que todos assistam e gostem. Tem muitas que a gente não pode falar, que agora tudo é especialidade. Contrato, sigilo. Então é complicado. Mas tá bom. Não, sabendo que vem coisa boa, a gente fica feliz, eu fico feliz também. Primeiro, poxa, eu queria, antes de falar das suas redes sociais, eu queria te agradecer, né, esse tempinho aqui no canal, agradecer a Thaís, agradecer a Rebeca, que já bateram um papinho aqui com a gente. Enfim, são pessoas que hoje o quadro é assim, né? Esse amor pelo quadro por conta deles, por toparem igual você, né? Então, você vindo só deu uma vida a mais ao canal, um amor a mais ao canal. Muito bacana te conhecer mesmo. Espero um dia te conhecer pessoalmente, se der, num evento, em algum lugar. Eu espero um dia que eu tenha essa honra aí. Muito obrigado por participar. Eu que agradeço, Diego. Espero sim que a gente se encontre aí em algum lugar. E posso dar um abraço, porque hoje em dia o que mais a gente quer é abraço. Só virtual hoje, só virtual. Tá bom, obrigada pelo convite. Adorei conversar com você. E estou sempre às ordens, quando precisar, é só chamar. Tá bom? Legal, eu que agradeço. Nossa, uma honra mesmo. E, como o pessoal pode te achar nas redes? Se você tem um canal no YouTube ou só Instagram? Eu tô no YouTube, eu tô tentando iniciar minha vida no YouTube. Quem sabe eu consiga, tá? Consegue. Tipo, eu falei que se tivesse alguém para fazer tudo para mim, eu já tava lá. O problema é tempo mesmo, né? Mas enfim, eu tô no Twitter, Angélica Santos Dub, ou Angélica Dub, agora eu não lembro. Tô no Instagram, Angélica Dub. Tô no Facebook, Angélica Santos Dub. Você me acha lá. Eu tenho 3 contas, na verdade são 2, porque atingiu 5.000, abriu outra, e tem também a minha página, Angélica Santos, tá bom? Legal. Então entrem, curtam, que eu vou ficar muito feliz. Podem perguntar o que vocês quiserem, que eu respondo a todos. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Responde sim, eu sou a prova disso. Respondo mesmo. Então, brigadão de coração, valeu mesmo, pessoal. Essa foi a entrevista Geek com a Angélica, aí uma honra enorme. Espero que todos vocês tenham gostado desse bate-papo. Quem assistiu até o final, eu agradeço de coração. Um beijo e abraço do Napa e nos vemos na próxima entrevista Geek. Legal. Obrigadão. Obrigada. Tchau. O seu pai foi baleado enquanto estava no banho, mas você não ouviu o tiro porque
Porque você estava no banho? Você mordeu a viga? A sua mãe está enlouquecendo aqui. Então, eu tenho que sair. Eu sei que você tem medo que eu mate alguém, mas pense nas pessoas que eu não matei. Ora, então vamos lá cumprimentá-lo. Desça e pegue na mão dele. Pegar a mão dele. Ora, não literalmente. Meu Deus, você deu um susto nele. Eu dei um susto nele. Sabe, Chip, eu não sei se vou conseguir. Então vamos pro plano B. Então, se o Jack acabar o casamento me deixando ou me traindo... Você sai do casamento... E também fica com os 3 milhões de dólares. Oh, meu Deus. O canal, sim, eu sou um geek.